E o Supremo Tribunal Federal continua julgando temas importantes. Agora foi adiada a análise sobre outro tema relevante: revistas íntimas em presídios. O julgamento teve início com o voto do ministro Edson Fachin, que votou contra a prática e ressaltou que a retirada de roupas íntimas deve ser justificada. Fachin ainda deu um prazo de 24 meses para que os presídios adquiram scanners e equipamentos de raio-x para serem utilizados nas revistas. Vamos acompanhar a decisão. Confere-se o prazo de 24 meses a contar da data desse julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais. Nesse período, ou até que os mencionados equipamentos eletrônicos estejam em funcionamento, nas instituições de segregação é permitida a revista pessoal, desde que não vexatória. Bom, já o ministro Alexandre de Moraes defendeu a revista íntima. Segundo o ministro, proibir esta prática pode fazer com que as autoridades desautorizem as visitas, o que causaria uma rebelião. Vamos ver um trecho da fala do Moraes. Revistas superficiais é melhor nem prever, porque não serve para nada. Das 625 mil apreensões, as 625 mil apreensões foram feitas embaixo das roupas ou em cavidades do corpo. A questão aqui é a seguinte, vamos começar com a doutora Raquel Galinatti. É óbvio que nós temos o princípio da dignidade humana e é evidente que a revista íntima não pode ser pretexto para ninguém ser humilhado. Quer dizer, a pessoa que vai lá no Casa Mulher já vai numa condição visitando o marido, o filho, o pai, já vai numa condição realmente de sofrimento. Então é claro que não pode ser humilhada. Mas a revista íntima por si só já é um procedimento constrangedor. Eu acho que a compra de scanner seria muito bem-vinda, claro. Mas sabe o que me preocupa? Anular um flagrante de tráfico de drogas porque houve uma revista íntima vexatória. Qual é a sua opinião? Claramente, qualquer revista íntima é vexatória, é íntimo. Quando você dá o pelado no ladrão, num flagrante, que você está na cadeia, você está numa delegacia, o ladrão tem que... É o jargão que a gente fala, vai dar o pelado no ladrão, ele vai ficar despido. E claramente a gente coloca policiais homens para essa revista íntima e policiais mulheres para criminosas mulheres. Agora a gente tem a gente tem que separar alguns conceitos. A gente não tem um mundo ideal. O mundo ideal seria, sim, utilizarmos a tecnologia, os scanners, a tecnologia de ponta que existem nos aeroportos mundiais, internacionais. Não temos. Em virtude dessa negativa, dessa falta de estrutura nas cadeias, o que prepondera, em primeiro lugar, é a segurança. A segurança, inclusive, dos heróicos policiais penais que cumprem pena naquele inferno junto com os criminosos, porque é junto com os criminosos que esses policiais penais estão constantemente correndo risco. Eu vou perguntar para a nossa audiência, professor, aquele criminoso que estuprou, que esquartejou, que torturou, que degolou uma criança, que tirou vidas, em algum momento ele pensou que quando a sua mãe, a sua irmã, a sua filha ou qualquer familiar fosse visitá-lo na cadeia, teria constrangimento? Em primeiro lugar, o criminoso, ele deve ser responsabilizado por seus atos. Caso contrário, nós não estamos respeitando a dignidade da pessoa humana, no caso, as vítimas. O que eu acho essa inversão de valores, e aqui eu vou ter que falar do garantismo penal, que tanto é deturpado, do Ferraioli, que garantir direitos humanos não é a impunidade, não é fazer vistas grossas para o crime. Garantir os direitos humanos é respeitar, sobretudo, uma condenação correlata e adequada para aquele que destruiu vidas, que destruiu famílias. É vexatório? É. Mas é o meio hoje que nós temos para poder prevenir
uma possível matança dentro de cadeias. E eu vou falar mais, professor, só para encerrar. Se por acaso as pessoas querem menosprezar o crime, acreditem, um simples cadarço esquecido no tênis do ladrão pode fazer um estrago numa cadeia. Querida Maria De Carli, qual a sua visão? Bom, a gente acabou de ouvir aqui da boca de um especialista que elucidou bastante esse tema de uma maneira muito, assim, bem descreveu a situação. Eu também, no mundo ideal, defenderia mais tecnologia para a questão da revista, para evitar qualquer tipo de constrangimento de realmente familiares que não tem nada a ver com o crime que o seu familiar que está preso cometeu e está indo fazer a visita de rotina para justamente, né, por questões emocionais e tudo isso. Mas não estamos no mundo ideal e estamos longe disso. E a gente sabe que na cadeia, hoje em dia, o crime organizado tem qualquer tipo de acesso, quer dizer, qualquer tipo de acesso que eu digo assim, tem acesso, né, a objetos que os ajudam por exemplo, a tecnologia. A gente sabe a questão dos celulares nos presídios, como adentram, já havendo, né, a questão toda do controle na entrada dos presídios. Então, eu acredito que quanto mais conseguirem aumentar a questão da revista íntima e para a gente controlar o que entra dentro dos presídios, é importante. Sempre estando abertos, as autoridades que se atentarem a isso, estando abertos a melhores tecnológicas para conseguir, né, melhorar de fato essa governança de acesso à segurança dentro dos presídios. Paulo Loyola, qual a sua visão? Bem, antes de tudo, vejo de forma muito positiva a obrigação, vamos lá, a gente está em 2025, acho que não ter isso nos presídios hoje, equipamentos de raio-x, equipamentos que permitam, inclusive, indo na mesma linha da delegada Raquel, equipamentos que vão ajudar a prevenir problemas, que vão ajudar a cuidar da vida de policiais, a cuidar da vida dos familiares. Não ter esses equipamentos hoje como padrão no Brasil, a gente vê mais uma vez o STF tendo que correr atrás de um prejuízo muito óbvio para a população brasileira. Assim, a gente tem orçamento, prioridade pública para essas questões. Porque justamente, imagina se essas máquinas não estivessem sendo, já estivessem instaladas em todos os presídios do Brasil, quanto que a gente já não teria evitado de problemas até aqui. Então, o que eu queria destacar é que o que me parece, e onde está, eu acho, o risco aqui, é a gente colocar, mais uma vez, trazendo para um lado político, trazendo para um lado polarizado esse processo, porque, vamos combinar também, a questão das revistas íntimas, tem que entender se isso tem necessidade, se eu tenho equipamento tecnológico que pode substituir isso, que não vai submeter uma pessoa de bem a esse processo, isso já deveria estar implantado há muito tempo. Rodolfo Maris. Olha, Capês, existe um número do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, que fala que em 2000, 5.661 mulheres foram presas em visitas íntimas, tá? Em 2016, esse número foi para 44.721 pessoas, mulheres em visitas íntimas. Foram presas ali com chips de celular, cabos de carregadores dentro do celular, drogas, facas, armamentos, armas destrinchadas, armas desmontadas e várias peças aí escondidas ao longo do seu corpo. Ou seja, a visita íntima ainda tem uma função, ainda tem um fundamento. Eu acompanho aqui o ministro Alexandre de Moraes, que foi, sinceramente, sucinto no que ele disse ontem, que a visita íntima ainda assim é pertinente no Brasil. Não existe capacidade para todos os scanners nas penitenciárias de São Paulo. Apenas 3 presídios aqui no estado operam com esse scanner, porque é um material muito caro, precisa de uma política pública muito rigorosa para que esses scanners sejam de fato implementados, mas ainda assim, a visita íntima é necessária. E como bem disse aqui a nossa especialista em segurança pública, doutora Raquel Galinatti, se o preso está incomodado ou se a mãe está incomodada com a visita íntima, é simples, não vai visitar o filho, porque as pessoas
pessoas do bem, que acabam visitando ali por dó, por pena, ou até para levar o famoso jumbo, entre aspas, que é a alimentação dos presos, acabam pagando por essas pessoas que são coniventes com seus maridos, levando drogas, levando chips de celular e celulares em seu corpo. Então, eu acompanho aqui o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Olha, enquanto não houver um sistema melhor, mais digno, que é o de scanners, não tem outro jeito. Ou tem visita, revista íntima, ou não pode mais ter visita. Porque o crime organizado, acho que não é nenhuma novidade no Brasil, ele está até mais dentro dos presídios do que fora. O sujeito chega no presídio, ele já recebe ali a toalhinha, o sabonete, um maço de cigarro, e aí fala, agora custa tanto. Escova de dente, fala, custa tanto. Eu não tenho como pagar, não tem problema. Nós vamos cuidar de você, mas quando você sair, você vai ter que pagar cometendo alguns crimes que nós vamos exigir. Todo mundo sabe que está acontecendo isso, né? Então, é preciso realmente tomar providêncincias. Você sabe, Maria de Carli? Sim. Eu fui fazer uma palestra há muitos anos num estabelecimento carcerário aqui de São Paulo. E aí, a hora que eu fui falar sobre execução penal, progressão de regime, uma palestra importante para eles. Tinha um líder lá, falou, atenção! Vamos respeitar o professor aqui na palestra, todo mundo com o celular desligado, que a última vez ele não conseguia falar, tocando o celular o tempo todo. Pode uma coisa dessa? Celular Dentro do presídio? Dentro do presídio. É sério isso? É isso que eu falei. Então, muito bem. Não tem controle. Muito.